Então, meus amigos, a gente começa essa live dando umas pinceladas suaves nos males horríveis da ansiedade. Que Deus nos inspire, por mais que esse canal não é um canal propriamente espiritualista, religioso, mas Deus é Deus e é amor. Então, que Ele nos inspire. E que tomara a Deus, a Ele, amor, no afeto íntimo de cada um, possa acolher e ajudar a alguém que se fazer afim. Tá bom? Ansiedade. Ansiedade abrevia as vias do bom senso, muitas das vezes criando no nosso consenso interior uma certa arrogância, uma certa petulância e uma certa pretensão e pré-junção. A ansiedade, ela é um veneno dos mais ardis e dos mais corrosivos à alma, ao espírito, à mente, ao corpo, à consciência e ao ego humano. Porque a pessoa que vive em ansiedade, ela nunca está totalmente consciente de si. E ela, por mais que diga que não, mas dificilmente ela vai estar ciente do verdadeiro qualificar de algo, do outro ou de alguma coisa. A ansiedade é um purgatório, aonde nesse laboratório Maquiavel, a euforia se confunde com a alegria, a pré-junção se confunde com crenças, a pretensão muitas das vezes quer cortar a frente da fé raciocinada, o desamor muitas das vezes é taxado, pintado e adulterado pela conveniência apenas por corpos, apenas por aparências e tão só pelo engodo da conveniência. Então, a ansiedade não é um conselheiro, porque ela não se dá bem com o silêncio. A ansiedade não se dá muito bem com a unidade de ser. Para ela existir, ela tem que ser aceita, ela tem que ter um lugar para que ela se aloje para pertencer, para se manter. Então a ansiedade, ela empurra a trancos e barrancos a sua irmã mais velha, a carência. Mas hoje nós vamos falar da ansiedade. Não andei ansiosos. Não andei ansiosos na sua fé, porque provavelmente você vai querer provas e testemunhas de Deus quase tão qual materializado como as tuas vísceras. E Deus é sutileza, Deus é nobreza, Deus é amor. Deus é gentileza de ser. Deus é naturalidade do que se é. Então Deus não precisa provar, Ele é. E assim se faz o antídoto na fé para qualquer tipo de ansiedade. Deus, o amor, o amar próprio e genuíno. A ansiedade, quando ela se infiltra no anseio, no ansejo, no manejo, no craquejo, no modo, na maneira do dia a dia, aonde as pessoas nessa agonia de querer se transparecer o que não são e obrigatoriamente pontuar ao outro como se deve ser, a ansiedade ela apenas se tarja mediante a metamorfose ambulante desse teatro que muitos se revestem com vários tipos de personalidades que querem agradar. Ou de personalidades que bajulam, ou de personalidades que idolatram, adoram e até mesmo que odeiam, mas no fundo não tem o porquê. A ansiedade não dá conselhos. A ansiedade, ela impõe obrigatoriedade, ela obriga-nos a viver da aparência, mediante as consequências do acaso. Como se Deus e o universo fosse um jogador de bingo. Como se a vida fosse uma loteria da sorte ou do azar. A ansiedade nos acaba. Não andeis ansiosos, já dizia um grande mestre, ou pelo menos um grande homem sábio. Porque tudo que se faz com a ansiedade destrói o bem viver,
O ansioso pode ser um positivo mentalmente, mas há de ser um agressivo emocionalmente, porque tudo para ele é na base da reação, não do interagir e da cumplicidade. E quando é positivo no mental, há no seu emocional uma insaciabilidade, aonde ele não se encontra em paz consigo só. Mas vive positivo, mesmo que para isso, a base de uma lerdeza, ou se não, do estado menopáusico, de sentir-se completo, que encrasura o mesmo em conquistas que sonha, em possibilidades grandiosas que almeja, em coisas maravilhosas que ele determina, mas pelo seu senso só positivo, esperando ter coragem, sem um impulso renovador, esclarecido da atitude, ele procrastina. Então a ansiedade, ela alucina, aliena até mesmo os nossos pensamentos positivos. Quantos de nós andamos ansiosos porque a nossa cabeça é cheia de positividade, mas o nosso ser não vibra atitude. Necessita de coragem, necessita de estímulos externos, porque a nossa interioridade não tem a maioridade, a maturidade, a vantagem de dizer: eu existo, independente do que o outro quer, do que o outro é, do que o outro almeja, do que o outro espera, do que o outro calcula ou do que o outro numera. O valor que eu tenho é qualitativo, é ativo, é produtivo, é vivo. Não andei ansiosos, já dizia um grande mestre. E nas áreas da afetividade, quando este manar negativo de má vontade de se sentir, mas de vício e fissura, mediante a gravura que nós muitas das vezes, sem desenvoltura, não conhecemos a própria sombra, mas com muita petulância e arrogância deduzimos a sombra do outro. Eis o julgamento. Então, essa ansiedade, ela nos deixa sem essa afabilidade humana. Ela nos deixa em carne viva, a ponto de ter um treco, estado de nervos. Porque o ansioso, ele não sente como um outro ser humano comum. Ele é diferente. Ele é um imprudente que nunca está presente. Ele é um eloquente que nunca está ciente. Mas ele é um pretensioso, muitas das vezes punitivo, julgador, reativo ou vitimizado, que sempre está presente quando ele se acolhe na culpa ou se esconde por medo. Medo do novo, do diferente, e culpa porque a ansiedade ocupa talmente que leva para os lados das afeições e da afetibilidade essa frieza por falta de habilidade de se amar. Então, quando a ansiedade, infelizmente, torna como um câncer os nossos sentimentos, nós queremos prova que o outro nos ama. Nós queremos testemunha que Deus existe. Nós queremos quase que o bem se materialize na nossa frente, porque o nosso próprio silêncio não realiza como verniz que pode corporificar e corporificar por dentro de nós, por detrás das nossas íris, o arco-íris de paz. Cores bem bicolores. E quando a ansiedade atinge, aflige, conturba e perturba nossas emoções, quando tudo para a gente é a base de punição, de reação, de aflição, de euforia, de luta sem alegria, de vitória sem esperança, de derrota alicerçada e aliançada com fraquezas que muitas das vezes são afogadas em mágoas, rancores, dores, sofrimentos e desvalores por si só.
porque não se satisfaz por si mesmo no seu momento de paz. Não andei ansiosos. A ansiedade é uma agonia que não nos aforria a ter a liberdade de suspirar de alívio, de enxergar as coisas como são, de viver as consequências, as influências, as funcionalidades como se é. Agora a gente vai começar a live